Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vi do Mundo e hoje eu venho fazer um vídeo um pouquinho diferente porque amanhã, dia 2 de maio de 2019, faz 500 anos que Leonardo da Vinci morreu. Então eu achei que eu deveria falar alguma coisa sobre ele. E aí, eu gosto muito de artes, vocês sabem, não entendo muito, mas eu tenho interesse. E eu pensei, o que eu posso falar, né? Que vídeo eu posso fazer para homenagear Da Vinci? Já que eu nunca li nenhum livro sobre ele. Código da Vinci não, e nenhum outro, mesmo porque Código da Vinci é, né? Não é sobre Da Vinci necessariamente. Aí pensei, eu posso fazer o que eu costumo fazer em relação à literatura. Apresentar um pouco do contexto histórico, para vocês entenderem por que Da Vinci foi importante. Não vou aqui comentar a obra dele quadro por quadro, porque não tenho expertise para tantos. Mas eu acho que posso contribuir apresentando algumas características do contexto dele, e essas características ajudarão a entender a obra dele. Traços do seu contexto, da sua história, aparecem na obra dele. Isso vai fazer com que vocês compreendam melhor o pintor. Então, Leonardo da Vinci morreu em 1519, como eu disse. Vou deixar aqui embaixo a data de nascimento, porque eu tô com medo de confundir e falar bobagem. Mas ele morreu em 1519 e, pasmem, ele morreu na França, não na Itália, né? Todos sabem que ele era italiano, mas ele morreu na França. Ele está enterrado no Château d'Amboise. Quem vai para Paris é muito comum deixar um dia, um fim de semana, para ir no Vale do Loire, aquela região dos castelos. Em um daqueles castelos, o Amboise, está o túmulo de Da Vinci. Eu fui lá, eu fotografei, eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem. Aliás, antes de mais nada, eu tenho no blog um post sobre, acho que a rota de Da Vinci, alguma coisa assim. A rota de Da Vinci na França, alguma coisa assim. E eu mostro lá o túmulo, alguma coisa da obra. E neste post eu falo do lugar onde ele morou na França, que é perto desse Amboise. Então, se você for em Amboise, você vai visitar lá o castelo e você vai ver lá, numa casinha separada, o túmulo. E perto de lá, você anda assim, menos de 1 quilômetro, tem um chateauzinho que chama Clos-Lucé. Acho que é isso o nome, vou deixar aqui embaixo. Lá onde morou Da Vinci. E lá morreu Da Vinci. E lá tem as engenhocas de Da Vinci. Agora, por que ele morreu na França? Aquele primeiro vídeo sobre Montaigne, que eu apresento um contexto da França naquele período, acho que segunda metade do século XVI, eu apresento ali uma conjuntura interessante. Eu falo que a França naquela época bebia na fonte da Itália para se sofisticar, porque ela não era refinada, ela não tinha a imagem que ela tem hoje. Naquela época, a região exemplar para todos era a Itália. Falei para vocês que o sogro de Catarina de Médici, o François I, o Francisco I, ele levou o Da Vinci para a França. Ele levou o Da Vinci, a Catarina de Médici, nora dele, se casou com o filho dele, Henrique, e era uma tentativa de se aproximar da Itália para se sofisticar. Maquiavel frequentava a corte e tudo mais. Da Vinci morreu nesse período um pouco antes daquilo que eu apresentei lá. Neste contexto de formação de estados nacionais, de a necessidade de identidade nacional, o começo disso, né, porque isso foi avançando até o século XIX. Ele foi para a França numa tentativa de os franceses terem um pouco de tudo que era inovação tecnológica, de refinamento cultural e tudo mais. E uma pessoa ideal para tal era Da Vinci, porque pintor, inventor, cientista, enfim, um monte de coisa. Então ele representava um renascimento cultural, por conta de tudo que ele fez nas artes, e também uma renovação, uma inovação tecnológica para a época, por conta dos estudos dele de anatomia e tudo mais. Então o rei François o levou para lá, deixou ele morando num chateau. François, ele ia sempre visitar Da Vinci, até dizem que tinha uma comunicação secreta entre o Château d'Amboise e o Clos-Lucé, né, onde morava Da Vinci, porque o rei passava tempos lá no Château d'Amboise
e o Da Vinci morava no outro lá pertinho. Dê uma olhada lá nos meus posts que eu explico tudinho, com fotos e tudo mais. Então Da Vinci foi para a França e ficou continuando a fazer seus experimentos. Então neste lugar onde ele morou, Clos-Lucé, tem vários desenhos do Da Vinci. E a IBM ela fez maquetes a partir dos desenhos da Vinci. Então lá nesse chateau tem as maquetezinhas das coisas que ele foi descobrindo, foi inventando, roda dentada, muitas invenções de hidráulica. A gente está num período das navegações aqui, ele contribuiu bastante. Hidráulica, mecânica. E neste chateau tem um quintal gigante onde estão reproduzidas essas obras. A gente vê a maquete lá em exposição lá dentro e no quintal as obras, que é um parque de diversão para adulto, né? A gente vê a roda dentada, como funciona, tem coisa que a gente entra dentro e brinca. Quem tiver oportunidade de ir no Vale do Loire, vá lá ver. Então Da Vinci era isso, ele representava tudo isso para a Itália e para a França. Agora, por que ele representava tudo isso? Eu falei para vocês, a gente está no momento do renascimento cultural, a gente está no momento em que a Igreja Católica já estava caindo em descrédito. Não estou dizendo que não havia mais a crença na religião. Havia, tanto é que Da Vinci pintou a Santa Ceia. A gente está no momento em que há uma redescoberta das obras gregas, né, da Antiguidade Clássica, porque o contato com os árabes, mediante cruzado, mediante comércio, fez com que a Europa voltasse a ter contato com essas obras, coisas que tinha se perdido ou havia ficado guardada durante toda a Idade Média, ficado guardada em convento e mosteiro. As pessoas, os estudiosos, eles começam a fazer estudos com base nos preceitos lá dos avançados, dos filósofos, dos matemáticos, dos médicos lá da Grécia. Então, estudos de anatomia, os árabes já estavam muito avançados nisso, por quê? Porque eles tinham contato com o material dos gregos. Então, estudos matemáticos, os árabes já tinham avançado bastante, em medicina já tinham avançado bastante, e aí, neste momento, a Europa entra em contato com isso, com a cultura árabe e também com a cultura da Antiguidade Clássica. Ela começa a se desenvolver. Então a igreja não tem mais o monopólio do saber, das coisas todas. Não estou falando que as pessoas não eram religiosas, hein? A gente está ali na França no momento de guerra de religião. O Da Vinci morreu em 1519, o Lutero fixou lá as 95 teses em 1517. Então, assim, era um momento de muita religiosidade? Era, mas não era um momento de monopólio da Igreja Católica mais. E isso fez com que esse momento fosse marcado por laicismo. O que é o laicismo? Não é ateísmo. Só quer dizer que a Igreja Católica, não vai determinar as leis, não vai determinar mais como tudo tem que ser. Ela perde um pouco do poder. A ciência acaba avançando. Então, como vocês veem isso na obra de Da Vinci? Os estudos anatômicos que ele faz. A gente também tem, por conta desse contato com os árabes, contato com a matemática, a gente tem a invenção da perspectiva. Os quadros antes eram chapados, a partir dali a perspectiva. A gente tem a representação da natureza que na Idade Média não tinha. A Idade Média não sabia lidar com a representação da natureza, sabia que era obra de Deus. A natureza era obra de Deus, mas não sabia como lidar com ela. No Renascimento, a natureza surge, ela aparece nas obras. A gente vê nas obras deste momento, não só do Da Vinci, estudos anatômicos, o que na Idade Média não aparecia, e nas obras da Idade Média não aparecia, não por falta de técnica, porque a gente está no momento, na Idade Média, em que tudo que era representado nas obras da Idade Média era representado com imperfeição por conta daquele neoplatonismo. Perfeito só o céu, só Deus, aqui na Terra somos imperfeitos. Então tudo saía de qualquer jeito, propositalmente. Mas aqui a gente está no momento em que a concepção é outra. Qual era o entendimento? Nós somos figuras divinas. Nós somos feitos tal qual Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, eles rejeitaram aquela imperfeição proposital da Idade Média e começaram a fazer estudos e a representar o corpo, a musculatura. A gente tem Michelangelo, né, que explorou bem toda essa questão da musculatura. Só que aí tinha um embaixo com a igreja, porque não era para representar assim, o corpo humano e tal. Como é que eles faziam? Qual era a saída que eles davam? Representavam o corpo
de santos. É uma forma que eles acharam de expressar os estudos de anatomia sem ferir os preceitos católicos, cristãos, que era de não representação do corpo. As descobertas científicas proporcionam um avanço de mentalidade, de técnica, que não era visto, não tinha sido visto até aquele momento. E o Da Vinci foi um dos que contribuiu bastante com isso. Então, ele, Galileu, Michelangelo, caras que representavam, nesse sentido, tudo que aquele contexto trazia. Ciência, técnica, matemática, arte. E Da Vinci fez a Mona Lisa. O que há de interessante ali na Mona Lisa que representa isso tudo? Primeiro que é um estudo muito calculado de proporção. E depois, vocês sabem, ela sorri sem mostrar os dentes. Isso que causou muito frisson. Pois o olhar dela, parece que ela olha você o tempo inteiro, não importa onde você esteja. Pense que isso hoje é fácil com lente de câmera fotográfica, mas a gente está num momento que não havia lente. Ele fez isso pintando. É de uma preciosidade. Aí vocês veem que no fundo também aparece a paisagem. A Santa Ceia. O que tem ali na Santa Ceia que interessa, que traz traços deste momento que eu falei para vocês? A perspectiva. Vocês podem ver Cristo ali como ponto de fuga. A gente tem a paisagem, a natureza atrás, e a gente tem religião ali, cristianismo, né? A gente está falando de Cristo. Então, para vocês verem que não havia uma cisão entre ciência e religião. Na verdade, havia uma união. O Renascimento cultural, ele procurou unir essas coisas. Então, Michelangelo, Da Vinci e Galileu, eles buscaram uma convergência desses interesses. Claro que isso não vai durar por muito tempo, né? Nos momentos posteriores a gente vai ver que vai haver uma cisão, mas neste momento inicial, não. A igreja ainda determina as coisas, mas ela não tem o monopólio que ela tinha, mesmo porque a gente já tem burgueses ali, com comércios bem desenvolvidos, já formando fortuna, a gente já tem ali pessoas com interesses divergentes, então a coisa já está fugindo bem do controle. Os quadros, tem outros quadros famosos do Da Vinci, para vocês perceberem essa questão religiosa. Os motivos tinham que ser religiosos ainda, né? Então assim, a gente tem a Anunciação. Mas ao mesmo tempo tem lá o Homem Vitruviano. A gente tem as engenhocas de Da Vinci que ele foi descobrindo. Por um lado, ele avançava nas descobertas, nas pesquisas. E depois, como ele representava isso na arte? Como ele podia, por meio da perspectiva, estudos do corpo humano. Os estudos de ótica dele fizeram com que o olhar da Mona Lisa nos perseguisse. Percebe a grandiosidade do momento? E assim, como Da Vinci aprendeu a pintar? Ele tinha um mestre, Verrocchio. Na Europa, neste momento, está acontecendo um monte de coisa para comemorar Da Vinci. Se eu não me engano, eu vi que tem alguma exposição do Verrocchio, teve em algum lugar. O mestre dele foi Verrocchio, mas ele superou o mestre. Tanto é que a gente ouve, conhece muito Da Vinci e praticamente não conhece o Verrocchio. O Verrocchio ensinou a pintar, mas os avanços tecnológicos, os estudos de Da Vinci fizeram com que ele superasse o mestre por conta dessas razões que eu falei, estudos anatômicos, de ótica. Na Europa, neste momento, acho que está havendo muitas exposições, muitas homenagens ao Da Vinci, não é por menos, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo também. Acho que eu li no jornal que o Museu do Galileu Galilei, em Florença, está fazendo uma exposição do Da Vinci que vai até 2020. Então assim, se você tiver a oportunidade de ir na Itália, né, em Florença, até acho que fevereiro de 2020, tem uma passadinha por lá para ver essa exposição. Enfim, o que eu queria que vocês percebessem é isso, a importância do Da Vinci, o que ele trouxe do momento histórico, por que ele é grandioso, por que ele merece ser reverenciado. Não é só porque pintou a Mona Lisa. A Mona Lisa é uma grande obra, mas não é só ela. Ele foi grande por vários outros motivos. Então se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, se você quiser que eu volte aqui para comentar contextos históricos de pintores, artistas diferentes, me conte. Mas aí eu vou fazer
mais ou menos como eu faço, o que esperar de, né, assim, falar do contexto. Não vou analisar a obra porque não tenho expertise, mas falar do contexto histórico para vocês olharem as imagens e compreenderem melhor. Me digam o que vocês acham, porque eu posso fazer um quadro. Agora, se vocês não tiverem interesse, porque vocês podem falar, esse é um canal literário. Na verdade, assim, né, pra mim, eu comecei esse canal pensando num canal de viagens. Viagens geográficas, falando das minhas viagens pelo mundo, né? Só que eu parei de viajar por enquanto, vou voltar em breve. Mas viagens literárias, viagens culturais de modo geral. Então, se vocês quiserem que eu traga esse conteúdo para além das leituras, me diga aqui embaixo que a gente pode fazer quadros específicos, tá bom? Muito obrigada por assistir e não se esqueçam de se inscrever neste canal e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos.